vemos nas denúncias feitas pelo MP do Rio é muito grave. É muito grave e remonta a algo realmente muito maior do que uma simples rachadinha. O envolvimento de simbiose entre o gabinete do Flávio Bolsonaro, o Fabrício Queiroz, ex-PM, e esse miliciano que foi condecorado por Flávio Bolsonaro, Adriano da Nóbrega, é algo que cria-se aí uma narrativa realmente de potencialmente uma quadrilha, né? E é curioso avaliar a narrativa deles agora, né? O tipo de desculpa que estão dando. Elenquei aqui algumas principais, mas a primeira é que o MP do Rio só tem psolista, né? Como se isso dissesse respeito aos fatos. A segunda e os outros, né? O COAF identificou várias transações suspeitas, porque os outros não estão sendo investigados, teve petista com transação muito maior, e isso também não convence, é um típico argumento petista, né? Pergunta no ar para que não seja algo suspeito de perseguição política. E o resto daquela lista enorme do COAF de suspeita de rachadinha e movimentações esquisitas de dinheiro. O Flávio Bolsonaro era o 17º da lista. E os outros? E os outros? E os outros? O filho não é pai, essa é a minha preferida. O filho não é pai. Como se não fosse um núcleo familiar político, todo ele muito coeso, né? E o Fabrício Queiroz, um amigo de longa data, de 4 décadas de amizade, que pescava junto em Angra dos Reis com o pai e que transferiu o dinheiro diretamente para a conta da primeira-dama. Então, essa é a minha preferida. Filho não é pai. E o pai mesmo falando, isso aí não tem nada comigo, e tirando o corpo fora. Mas estão preocupados aí com rachadinha que ocorreu antes no governo lá, como deputado ainda, do Flávio Bolsonaro, que não tem nada a ver com o governo Jair Bolsonaro, né? O caso Queiroz, caso ela não lembre, eu estou aqui sempre com muita disposição para refrescar a memória, não diz respeito a este governo. O que eu disse é que a abstinência deve ser porque esses jornalistas estão tentando muito encontrar qualquer tipo de escândalo que possa envolver Jair Bolsonaro neste mandato, neste governo, e está difícil. A outra é calma, cadê as provas? Que é uma postura que eles nunca cobravam quando os acusados em denúncias do MP eram de outros partidos. Quer o PT de volta? Essa já virou um clássico, né? Você faz algum tipo de denúncia, você quer o PT de volta, só pode ser isso. E a rachadinha se mostra relativamente pequena perante outros crimes, como se a indecência tivesse uma espécie de tarja na testa com o preço, né? As rachadinhas nos gabinetes da Alerj era a coisa mais comum do mundo. E tanto que no COAF, ali, quando detectaram movimentações suspeitas, a dele era em torno de 1,2 milhão, né, na conta do Flávio, enquanto que outros lá era uma magnitude, às vezes, 10 vezes maior. Uma realidade. É que se for só a rachadinha, e aqui eu falo esse só, pode ser entre aspas, né? Porque qualquer crime, qualquer desvio é desvio. Mas a gente precisa ser realista aqui e encarar que isso era uma prática muito generalizada e banal nos gabinetes, né? Mas quando é uma prática basicamente aceita no meio, né? Todo mundo faz, aí é óbvio que você tem que levar isso em conta, isso não é relativizar, isso não é passar pano, isso é reconhecer. A rachadinha se mostra relativamente pequena perante outros crimes, como se a indecência tivesse uma espécie de tarja na testa com o preço.